seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre o Windows 10. Observa, o Windows 10 é considerado um sistema operacional lançado pela Microsoft e que veio aí logo depois da versão do Windows 8. E é muito comum quando nós estudamos para provas de concurso Windows 10, que nós façamos a comparação deste sistema operacional e dos seus recursos com as versões anteriores, como, por exemplo, comparação tanto com o Windows 8, mas também comparar com o Windows 7, principalmente, em função aí das questões de prova. Então vamos ao estudo do nosso sistema operacional Windows 10, como tu pode observar aí na tela, certo? Por onde é que nós vamos começar o nosso estudo, pessoal? Acompanha. Primeiro, nós vamos reconhecer um pouco os elementos da área de trabalho do nosso Windows 10 e verificar se ele tem alguma diferença em relação às versões anteriores. Aí eu te mostro, observa comigo, a área de trabalho do meu Windows 10. Esse é um primeiro ponto importante. Segundo elemento, nós temos que descobrir, antes de fazer todo o estudo prático dessa área de trabalho do Windows 10, nós temos que descobrir algumas partes teóricas sobre ele, ok? Primeira dica, o Windows 10, assim como as outras versões, é considerado um sistema operacional. Professor, o que é ser um sistema operacional? É aí que está o ponto. Tem muita gente que não estuda em relação a concursos públicos, não estuda essa parte mais teórica do significado do Windows 10 como sendo um sistema operacional, mas tem questões de concurso que às vezes nem pedem a parte prática de uso do Windows. Às vezes a questão é mais teórico-conceitual. Então nosso primeiro esforço vai ser descobrir o que é um sistema operacional, sabendo que o Windows é um sistema operacional. Primeiro ponto é claro, óbvio, mas tem que ser consolidado, ele é considerado um software. Isto é, o Windows 10 é considerado um software básico porque ele serve de base para os outros programas funcionarem. Essa é a ideia. Então, o Windows 10 é um sistema operacional e para efeito de respostas de concurso ele é considerado um software. Que tipo de software? Um software básico, justamente porque ele serve de base para os outros programas funcionarem, ok? Segundo ponto em relação ao Windows 10, ele é considerado um gerenciador de recursos do sistema. Todo sistema operacional é um gerenciador de recursos. O sistema operacional, o Windows 10 não é diferente, e ele é capaz de gerenciar tanto os recursos de software, como também é capaz de gerenciar os recursos de hardware. Por exemplo, quem vai controlar o bom funcionamento do mouse, o bom funcionamento do teclado, o bom funcionamento da impressora conectada ao teu computador é o sistema operacional. E a impressora, o mouse e o teclado são dispositivos de hardware. Portanto, é responsabilidade de qualquer sistema operacional gerenciar os recursos do sistema, sejam eles recursos de hardware, sejam eles recursos de software. Isso é responsabilidade do sistema operacional, certo? Continua acompanhando comigo. O terceiro ponto muito importante em relação aos sistemas operacionais é que ele serve de interface entre o computador e o usuário. Todo sistema operacional tem essa função, servir de interface entre o computador e o usuário. O que significa isso, professor? Bem, sempre que a gente tem a ideia então de um sistema operacional servindo como interface entre o computador e o usuário, quer dizer que para um usuário comum, sem conhecimento nenhum da área mais técnica da informática, se não tiver um sistema operacional instalado, esse usuário mais comum simplesmente não consegue usar o computador. Isso é servir de interface entre o computador e o usuário. Quer dizer, eu preciso ter um tipo de programa, que aqui chamamos de sistema operacional, que permita ao usuário realizar as tarefas que ele deseja dentro do seu computador. E o programa que te permite realizar as tarefas que tu deseja dentro do teu computador é o sistema operacional. Portanto, é ele que serve de interface entre o computador e o usuário. Ele é que vai fazer esse meio de campo entre o que o usuário quer realizar e o que a máquina entende. Isso tudo, então, responsabilidades e características dos sistemas operacionais, entre eles as características, é claro, do nosso Windows 10. E vamos adiante, temos mais dicas. Por exemplo, quando falamos do sistema operacional Windows 10,
ele é considerado um sistema operacional multiusuário. O que significa isso, professor? Significa que ele permite o cadastro de diversos usuários identificados no sistema e cada usuário pode realizar diversas tarefas nesse sistema e ter acesso aos seus próprios recursos de maneira autenticada e identificada. Então, o sistema operacional Windows 10 não é diferente das outras versões, ele é um sistema operacional dito multiusuário, porque permite que diversos usuários sejam identificados e acessem os seus próprios recursos dentro do sistema. Mais uma característica para o sistema operacional é que ele é multitarefa, e o Windows não é diferente, o Windows é um sistema operacional multitarefa. O que significa que eu posso realizar diversas tarefas simultaneamente. Eu posso acessar uma janela do Word enquanto eu baixo um arquivo da internet, enquanto eu realizo um download de um arquivo da internet e ao mesmo tempo executo uma música no Windows, no Grove, aqui no Windows 10, que é um recurso que permite gerenciar e executar arquivos de áudio, por exemplo. Então, quando a gente fala do sistema operacional Windows 10, ele é multitarefa porque tu pode realizar diversas tarefas e acessar diversos programas simultaneamente. Por isso ele é dito sistema operacional multiusuário e também multitarefa. Agora vamos de fato entender um pouco sobre o conceito do termo área de trabalho, muito vinculado ao termo desktop. Então, quando ouvimos falar em área de trabalho ou desktop, isso significa esta área onde vamos manipular os ícones, os atalhos, as janelas, a própria barra de tarefas, o menu iniciar. Todos os elementos, programas, recursos vão ser utilizados com base na área de trabalho aqui do nosso Windows 10, certo? Mas vamos pensar um pouquinho se tem alguma coisa em relação à nossa área de trabalho do Windows 10 que alterou em relação às versões anteriores. Bem, não significa exatamente uma alteração, mas um certo cuidado. Por exemplo, no nosso Windows 7, nós tínhamos, e temos, é claro ainda, quem tem Windows 7, o menu iniciar tradicional. Menu iniciar, do qual tu clica no botão iniciar e aparece, como tu pode observar, o menu iniciar. No caso do Windows 10, também temos aí de volta o menu iniciar. E por que eu digo de volta? Porque quem tinha o Windows 8 sentiu muita dificuldade porque a Microsoft resolveu mudar muito a interface de utilização do Windows 8, criando uma área que nós chamamos especificamente de tela inicial ou tela iniciar, que acabou substituindo a ideia do menu iniciar tradicional. Então, uma das grandes características do Windows 10 é trazer de volta o menu iniciar tradicional. Portanto, nós vamos ter que estudar aqui quais são as características deste menu iniciar do Windows 10, que retornou ao seu estado muito similar ao que tínhamos lá no Windows 7 e muito diferente do que tínhamos em relação ao Windows 8, mas na verdade juntando um pouco as características do que tínhamos no Windows 7 e algumas melhorias que tinham sido criadas no Windows 8, criaram o Windows 10 em relação ao seu menu iniciar, carregando essas características. Então, a volta no menu iniciar é sim uma característica importante que deve ser lembrada em prova sobre o nosso Windows 10. E sobre isso eu faço alguns alertas. Aí tu pode observar em tela cheia, estou te mostrando aí o nosso menu iniciar do Windows 10. E quando a gente fala sobre essas características, nós vamos ter que estudar sim, e algumas provas pedem, a estrutura desse menu iniciar. Como ele é composto, quais são os itens e se tem alguma característica relevante que alterou. Então acompanha o nosso menu iniciar do Windows 7, bem lá em cima, deixa eu voltar só um pouquinho para te ver de novo. Ó. Bem aqui em cima nós temos a descrição do nome do usuário atual. No caso aqui, Schaefer, eu estou cadastrado como sendo o usuário atual, certo? Quando a gente clica nesse ponto, eu ampliei bastante para vocês aqui, então quando tu clicar no nome do usuário no menu iniciar do Windows 10, aparece ali algumas opções, como por exemplo, alterar configurações desta conta de usuário, bloquear temporariamente a sessão do usuário e até sair, efetuando aí uma saída dessa conta de usuário ou ainda realizar a troca para outros usuários cadastrados no sistema. Então, clicar no nome do usuário aqui no nosso Windows 10, no menu iniciar do Windows 10, tem algumas características diferentes do que acontecia quando eu clicava no nome do usuário no menu iniciar do Windows 7.
Lá no menu iniciar do Windows 7, quando eu clicava no nome do usuário, ele abria a pasta pessoal daquele usuário. Aqui eu vou repetir as informações. Clicar no nome do usuário do menu iniciar do nosso Windows 10 permite alterar configurações da conta, desta conta de usuário, permite bloquear temporariamente a sessão desse usuário, permite até sair, se ele desejar, da sua sessão de usuário, ou até trocar de usuário, escolhendo utilizar o sistema com outro usuário. Então aí já temos uma diferença em relação à característica do menu iniciar do Windows 10, referenciando aí uma diferença em relação às outras.